Bom dia para mais um café com a Gi. Estamos chegando. Ótima sexta-feira, 19 de julho. Olha, minha convidada já está por aqui. Deixa eu já fixar aqui o arroba dela, o perfil, para quem quiser ir acompanhando. Já vamos iniciar mais um cafezinho com a Gi. Por aqui em São Berlondres temos um tempo cinza, friozinho. Enfim, minha trilha sonora de hoje, que eu adoro, Tracy Chapman. Uma delícia, Flá. Vamos agora torcer para que hoje eu consiga te ver, que corra tudo bem. Vou te adicionar para a gente então já ir se preparando, se organizando. Bem. Deixa eu ver se tá tudo ok. Ah, estou me vendo. Cadê lá? Estou toda nublada. Tá nublada. Eu estou te vendo. Mas você. Não, eu não estou te vendo. Ah, não? Não. Então, se eu aperto a câmera aqui, ó, aí aparece minha fotinha do perfil só. Isso, porque aí ela. Você tá com a câmera virada para você? Tô. Peraí, vamos ver. Ah! Viu? Bem. Mulheres muito high-tech, tecnológicas. Assim mesmo que Blogueira. funciona. Viu? Deu tudo certo. Ai, gente, que sensação boa de poder conversar e vendo, porque na semana passada com a Gô foi assim. Ai, foi bem. Enfim, foi bem doído, assim, sabe? Não... Marise, bom Tia dia! Vamos chegar. Joy, minha prima. Então, sejam muitíssimo bem-vindas, né? Hoje estaremos nesse café, mais um café com a Gi. Nossa, ontem, quando eu fiz a retrospectiva, desde quando eu retomei dia 7 de junho, olha, Bibi. Ai, meu Deus, linda. Bibi da tia Gi, né, gente? É a filha da Flávia, tá? Então, é Bibi, carinhosamente Bibi. Eu vou tirar o sonzinho aqui de fundo, enfim. Então foi uma delícia, assim, eu perceber ontem, né, como pelos nossos caminhos de desenvolvimento, quanto que a gente vai aprendendo com as pessoas que vão chegando aqui. Eu fiquei muito feliz, assim, de ter feito aquela retrospectiva e ver como é que a gente foi fazendo a caminhada de desenvolvimento, né? Então, quanto que a gente caminha por várias questões do que a gente foi falando, né, de peregrinação, de escrita, de caminhos de autodescobertas, coração valente, resiliência, né, registrar as belezas não percebidas. Paulo, quanta coisa bonita a gente construiu e a gente não poderia deixar de passar sobre a alimentação. Então, a minha convidada de hoje é uma advogada que fez uma transição de carreira para nutrição, enfim, e veio nos ajudar, trocar hoje bastante. Ela é mãe, ela é filha, é minha amiga de mais de... Deixa para lá, não precisa a gente contar o tempo. Deixa para lá, porque agora eu fiz um cálculo aqui, deixa isso para lá, Melhor mas de não. muito tempo, de muito tempo. E hoje a gente vai falar sobre essa questão da alimentação consciente. A gente vê tanta coisa sobre alimentação, é isso, funciona, isso é melhor, isso é isso, é isso, é isso, e a gente esqueceu a coisa mais importante, talvez, que é a questão do ser único. Cada um funciona de um jeito, cada um tem uma composição, tem um corpo, tem né, um contexto, uma realidade, questões emocionais, tudo isso influencia. Então, a gente vai trocar muito hoje sobre essa questão da alimentação, que também é uma forma de autodesenvolvimento, de autocuidado, que eu digo que autocuidado é uma responsabilidade sagrada. Como é que a gente cuida da gente de forma integral? Então, eu cuido da questão espiritual, questão física, emocional, financeira, das relações, tudo isso nos compõe e a alimentação não poderia ser diferente, porque a alimentação é o que dá sustentação para o nosso corpo físico, que nos ajuda a manter foco, a manter a saúde, manter a gente vivo, em pé mesmo, né? Então, quanto que ela é relevante, importante. E, Flá, para a gente começar, eu já disse aqui que você é advogada, mãe, fez transição, mas se apresente como você sentir do que você quer compartilhar com a gente nesse café, nessa sexta-feira maravilhosa. Seja Bom muito bem-vinda. bom dia a todos. Obrigada, Gi. É muito bom, né, estar com você agora nesse formato, né? Porque a gente está junto há tanto tempo, em tantas circunstâncias, então, e agora nesse formato, podendo contribuir, podendo passar um pouco do meu conhecimento.
E foram os caminhos que a vida foi trazendo, né, Gi? Então, primeiro eu constituí minha família, aí me divorciei, resolvi parar e olhar, né, o que que eu gosto, afinal, né? Eu fiquei 15 anos longe da minha profissão por me dedicar à família, né, primeira profissão de advogada, e não era nem uma questão de não gostar, né? Foi aí uma questão de querer coisas novas mesmo, né? E eu fiz uma reflexão sobre o que realmente eu gostava. E eu, olha, e foi indo para o mais simples, assim, né? O que que eu realmente gosto? Eu gosto de comer, eu gosto de cozinhar, né? Então, por que não fazer algo que também esteja ligado ao meu talento, né? Eu gosto muito de cozinhar, você sabe, já teve oportunidade aí Caraca, que delícia. de Pois desfrutar de algumas E preparações, né? ontem, gente, eu tive o privilégio, vou fazer um parênteses aqui, tive o privilégio de desfrutar de um bolo de fubá que ela me trouxe aqui de manhã, que inclusive eu saboreei hoje de manhã também deliciosamente, que eu amo bolo de bolo. Eu sempre brinco que é bolo de bolo, então bolo simples, bolo de fubá, de laranja, bolo de vó, né, bolo de mãe, e tá maravilhoso. Então, eu sim tenho o privilégio de desfrutar dessas delícias. Ontem foi o café com a Gi presencial, né? Presencial, Como a exatamente. Ontem a Gi gente falou, somos amigas de longa data, então nós temos também os nossos momentos amiga, né? Momentos de estar juntos, de conversar. E você percebe que sempre em torno de uma boa mesa, né? Em torno de um café ou em torno do almoço. Ontem foi um bolo de fubá, receita da minha avó mesmo, né? Então, a primeira reflexão que eu trago hoje é assim: todo mundo come, né? Comer está pelo presente na menos nossa vida deveríamos, né, todos comer, né? como um ato de sobrevivência, né? Assim como a gente dorme, a gente come, a gente toma banho, a gente se relaciona. Mas não é tão simples assim, né? O ato de comer, ele não é vinculado apenas à questão de nutrir, né? É uma questão biológica, uma questão fisiológica, mas tem aí uma série de fatores que envolvem esse ato de comer, né? Sejam eles, né, esse primordial, que é nutrir, né, trazer energia para o nosso corpo, como o psicológico, o social, cultural, contextual, religioso, né? Enfim, algo que é aparentemente tão simples, Sim. toma uma complexidade a partir do momento que esses outros fatores que nos permeiam, né, passam a fazer parte desse comportamento. Então, estar consciente, né, na alimentação, no sentido de, não vou trazer aqui palavras difíceis ou técnicas, tá? Eu costumo falar, vocês que têm acompanhado o meu Instagram, a vida como ela é, né? Vida Eu real não tá tenho um a vida dilema. real. Se eu for falar de pijama, eu vou falar de pijama. Eu não quero fazer um personagem. Sim. Eu quero trazer coisas que fazem parte realmente do dia a dia das pessoas, que as pessoas se identificam. Ai, Adri, bom dia, obrigada. Duas gatas online e mais uma aí assistindo. Obrigada. Delícia essas E eu amigas. acho que é importante a gente trazer essa reflexão e trazer esse formato, né? Tem até um quadro, A Filha da Nutri, né? Minha filha faz perguntas, mãe, o que que é isso? Mãe, o que que é aquilo? Porque é o dia a dia, a ideia é ser o dia a dia da pessoa, né? E a gente trazer esse ato de se alimentar a consciência, né? O que é trazer a consciência? A gente está consciente, né? A gente está consciente, a gente é lúcido, a gente está atento, a gente tem acesso à informação, mas no ato de comer, não é só isso, né? Muito além disso. Então, no ato de comer, estar consciente é o quê, né? Você estar presente naquele momento, você estar no ato de comer é atento aos seus sentimentos, às suas emoções, né? No exato momento que você está fazendo aquela refeição. Né? Então, isso a gente traz para a vida, né? Seja um trabalho que você está fazendo, seja. Mas é que hoje a alimentação ela se transformou numa indústria, né? Não só a indústria de alimentos, como a indústria da dieta. Dieta também. E das Que, dietas que, é, loucas. que é assustador, né? Então, o que você vê de blogueirinha aí, que nem tem formação, né? As pessoas pegam recortes de notícias, tiram as próprias conclusões e vozes da cabeça.
e vão divulgando informações que não têm o menor fundamento. E aí o ato de comer, né, que deveria, né, ser um ato não só biológico, mas um ato de prazer, porque a comida traz isso, né, de ser gostoso, como que eu gosto, não apenas o que me faz bem, mas o que eu gosto, né, tá virando um medo, um terror, né, isso não pode, isso faz mal, isso tira glúten, tira lactose, tira, enfim, daqui a pouco tá tirando a água, não sei exagerado, mas está sendo colocado tantas questões, tanto terrorismo, que hoje as pessoas estão perdidas, né? Perdidas e buscando um padrão. Exatamente, isso que eu ia chegar nessa questão. Hoje a gente vive uma padronização, né, do pensar, do viver, do sentir, e com a alimentação acredito que também não seja diferente. Então a gente tem essa padronização, e eu falo que eu já passei pela experiência de várias dietas, de várias relações com a comida. Eu sou uma pessoa que amo comer, eu tenho prazer, eu acho que principalmente numa mesa com pessoas que eu amo, a comida, para mim, ela é muito afetiva, tenho uma memória afetiva com a comida, então eu gosto de saborear, eu gosto de sentar e falar, que delícia. Ontem a gente estava falando sobre, né, comida, o que minha mãe faz, então, principalmente algumas coisas. Então, tem essa questão com a relação. Então, eu já experimentei cortar glúten, cortar o açúcar, e depois de várias experiências, o que eu estou observando agora é o que funciona melhor para o meu corpo, para o meu momento, aquilo que me dá vitalidade, o que me dá disposição, o que me dá prazer. E de repente não pode ser em excesso a comida, você pode ter aquilo dentro, mas ele realmente acaba me elevando o peso demais, então a gente precisa ser com mais cautela, talvez, né? E claro, e as coisas mais deliciosas, elas não têm que estar todos os dias também, talvez, na alimentação. Então a gente pode deixar para momentos específicos para que seja a experiência, né? Eu falo que proporcionar experiências bem vividas, momentos bem vividos, então a gente talvez possa construir ao longo da nossa rotina, que é algo também que eu sempre falo muito para os meus clientes, para os atendimentos, e vivo aqui para mim é rotina, cada um tem a sua, porque cada um tem o seu ritmo, cada um encontra o que melhor funciona para si, considerando o seu contexto. Não dá para eu dizer que a receita, o script é o mesmo para todo mundo, porque cada um de nós está inserido num contexto, numa responsabilidade, numa realidade. Então, a realidade é o que precisa estar considerada para tudo isso que a gente vai construir de saúde para a gente. E a alimentação é também esse caminho, né? Fugir desse roteiro pronto para todo mundo, não dá. Dentro de tudo isso que você trouxe, né? Você trouxe aí uma fala que ela está repleta de informações. Então, primeiro, dessa mentalidade de dieta, né? Corta glúten, corta lactose. Gente, a gente não corta alimentos, tá? Então, essa mentalidade restritiva, ela não faz bem, né? Porque nós somos animais onívoros. Biologicamente, o homem foi constituído para comer de tudo. Então, dentro do nosso padrão alimentar biológico, dentro da cadeia alimentar que a gente participa, né? A gente come de tudo. A gente come animais e come vegetais, né? E o nosso corpo está preparado para isso. Então, você corta alimentos ou grupos alimentares de pessoas que têm patologias ou sensibilidade relativa àquele alimento. Então, você vai lá e tem um diagnóstico de uma sensibilidade ou de uma intolerância ou uma doença celíaca, né, que é relativa ao glúten, aí o tratamento é cortar esse alimento. Você tem uma alergia, uma sensibilidade à lactose, o tratamento é moderar o consumo ou substituir por um alimento sem lactose, ou tomar a enzima lactase para poder digerir aquela lactose, né? Então, primeiro, essa mentalidade, né, de dieta restritiva, além de não fazer mal para o organismo, porque você trabalha na falta, né? Você vai ter um momento que você não vai aguentar, Sim. não é sustentável, né? Então, quando você priva demais, quando você restringe demais, além de você não estar dando o que o seu corpo precisa, vai chegar um momento que você não vai estar naquele seu melhor dia, ou que você vai estar com tanta vontade de comer aquilo, que é onde você comete um exagero. Aí você se sente culpado.
Aí você entra naquele ciclo vicioso das dietas, que é a restrição, a compulsão, a culpa, né? Então, isso sobre a primeira parte da sua fala, né? Essa questão da restrição, da dieta restritiva, de querer alcançar um padrão, tá? Que tá aí na mídia, mas a gente tem que entender que cada um tem o seu corpo, cada corpo tem um formato, cada formato de corpo tem a sua beleza, dentro daquele ser que é o dono desse corpo, porque cada corpo traz uma história, Sim, né? Então, o muitas corpo histórias, da né? Flávia, Muitas o corpo histórias. da Gisele, né? Que história o seu corpo conta? Qual a história que o seu corpo conta? Quais as dores, quais as alegrias, quais as angústias, né? A gente tem que lembrar, né? A gente nunca pode esquecer que quando a gente lida com o ser humano, a gente lida com o comportamento humano, é um toque, você está tocando numa alma, né? E essa alma está carregada de emoções, de sentimentos, de histórias. E o comportamento alimentar, ele está muito ligado a isso, né? Como foi a gestação da sua mãe? Né? Qual era a circunstância daquela gravidez? Qual foi a circunstância daquele parto? Como foi o seu aleitamento? Foi aleitamento materno? Não foi possível aleitamento materno? Quais foram as patologias que você teve na infância? Como foi a sua introdução alimentar? Como foi a sua infância? Né? Então, quando eu me vejo em frente a um paciente, eu falo assim para ele: me conta sobre você. Sim. Eu quero saber qual é a sua história, né? E dentro dessa história, você vai percebendo que pode ter tido um trauma, às vezes nem ligado à comida, mas que impactou naquele comportamento, né? Sem Então, dúvida. como foi aquela relação daquela criança na escola, né? Ele era um bom aluno, ele sofreu bullying, né? Hoje a gente fala muito sobre bullying. Então, tudo isso vai impactar a história de vida, né? E essa mentalidade de dieta, o seu corpo apavora, porque o nosso corpo, ele tem medo de faltar comida. Então, a Sim. partir do momento que você restringe, o corpo fala assim: peraí, vai faltar, Deixa vai eu faltar, guardar. vou guardar. Claro. O Aí corpo é soberano, né? Ele sabe de tudo. não é incomum você ouvir pessoas que falam assim: ai, não sei por que eu tô acima do peso, não sei por que eu estou na obesidade, se eu não Como? como, eu como muito pouco. Olha o pavor desse corpo pela ausência do alimento, né? E aqui a Bibi trazendo, né? A infância reflete 100% no paladar atual. Tem um impacto muito grande. Sim. Porque quanto maior é o seu repertório alimentar, né? Maior a gama de alimentos. Eu estava assistindo uma aula ontem da doutora Sophie, que o homem, desde que a agricultura surgiu, o homem semeou mais de 250 mil plantas, né, ao longo dessa história. Mais de 250 mil espécies Espécie. diferentes de Uau. sementes, né? E hoje a nossa alimentação se concentra em quê? Trigo, batata, né? Em duas ou três, Eu dou né? presa. Então, o nosso repertório É pequeno. repertório é muito pobre hoje, né? E com a industrialização, né? Não digo também que a industrialização é uma vilã, né? A industrialização ela veio para conservar melhor esses alimentos, para trazer o acesso ao alimento, né? A gente já fala de uma questão de segurança alimentar, que é uma questão de acesso, de ter acesso aos alimentos, de ter esses alimentos conservados por mais tempo. Então, a indústria veio sim como um grande benefício, porque você pega o arroz, ele é um alimento, entre aspas, industrializado, Sim. que ele sofreu lá um processo de seleção, de envasamento, está na embalagem, né? O que a gente tem que chamar a atenção, que traz o Guia Alimentar da População Brasileira, né, uma publicação do Ministério da Saúde, de 2014, é para o grau de processamento dos alimentos. Não a gente sair falando, o alimento industrializado faz mal. Não. O alimento industrializado, dependendo do grau de processamento, Sim, é sim. super benéfico. Você pega um milho na latinha, cozido no vapor.
super mão na roda, né? Pra Naquele momento que você você. está fazendo uma receita, super prático, né? Você pega um iogurte natural, o iogurte que é o leite e o fermento lácteo. É um alimento industrializado, mas um alimento Que é bom para o favorável para a saúde, né? Ele não é um vilão, ele é favorável. Então, conforme a gente vai trazendo consciência, né, dessa questão da alimentação, porque você falou aí algo, também a gente é o que eu penso e estudos trazem isso, que não tem como a gente ter sucesso, a gente alcançar sucesso na vida se isso não começa por nós mesmos, né? Sim, O fundamental, primeiro passo, não tem. nosso autocuidado, nossa alimentação, nossa saúde, e a cada vez mais, a partir do momento que a gente presta atenção nisso, que a gente traz essa consciência, né, que é o tema que a gente está dizendo hoje, né, a consciência no ato de se alimentar, a gente também vai tendendo a buscar por alimentos mais saudáveis, Sim, né? Então sim. você prepara o momento da sua refeição como um ritual, né? Então você vai lá, você dispersa, você deixa o seu celular de lado, você desliga a televisão, né? Você vai preparar a sua mesa, você põe aquela louça bonita, aquela toalha. A gente não tem que guardar isso para visita. Não, A gente mas tem, é pra não é? gente, né? A gente põe aquela mesa bonita, a gente vai. O ato de cozinhar também, que hoje é tão assim, mais de Sim. gerações antigas, né? Hoje, na modernidade, as pessoas não têm tanto interesse, mas o ato de cozinhar, você se envolver com o preparo do alimento, ele também traz uma consciência de que alimento, que ingrediente você vai utilizar. Né? A sua tendência quando você cozinha é buscar por uma qualidade melhor, é buscar por um alimento mais saudável, né? Assim, saudável eu não gosto muito dessa palavra, porque saudável é o que te faz bem naquele momento. Naquele Então, momento, de é. repente, Assim, você está no aniversário, saudável é você curtir aquele aniversário comendo brigadeiro, comendo bolo, naquele momento aquilo é o sim. saudável, né? A gente não é um alimento ou outro que vai ser o vilão ou vai ser o salvador, Sim. né? Todo um contexto, né? Toda E uma essa composição. relação... Oi? É toda uma composição, não é as coisas isoladas, né? Como é que você olha para o todo também. Não é? Então, assim, é claro que a gente já trazendo para o nosso dia a dia essa consciência, essa percepção do nosso corpo, né? Essa percepção das nossas emoções, que muitas vezes, né, a grande maioria das vezes, a gente desconta na comida, porque a emoção, ela também faz parte do ato de comer. Né? E muitas pessoas estão usando a comida como uma fuga por não saber lidar com essa emoção. Né? Então, que emoções que podem estar envolvidas nesse ato de comer? Então, você pode comer num momento de celebração, né? Muito comum, um almoço de família, um aniversário, um casamento. Você pode estar num sentimento de excitação e aquilo causar uma ansiedade, você vai comer, você pode estar se sentindo sozinho e aí você, naquele momento, não tem a que recorrer, você vai comer. Você pode estar se sentindo frustrado, aí você vai comer. Então, é muito importante trazer essa consciência, né, que eu disse aqui no início, para a gente dar a cada sentimento o alimento que aquele sentimento precisa. Eu Que preciso não nesse. necessariamente é o alimento biológico que vai, né? Então você tem fome de quê, né? Então se você tem fome física, que é a fome mesmo, que de barriga ronca, que você está com fome, normalmente quando você tem a fome física, você não escolhe muito. Você Não, vai é o que tem comer, para agora, né? É o que tenho para matar a fome agora, é isso que eu preciso. não é? Então quando você tem fome física, você tem que dar o alimento, né? Quando você tem tristeza, você não tem que comer, né? Quando você tem tristeza, você tem fome de quê? De conversar com um amigo? De dar uma caminhada? Né? Quando você está ansioso,
E você falando isso agora me lembro a importância, né? Tanto que eu falei da questão do autocuidado, que é uma responsabilidade sagrada. Então, todo excesso na nossa vida esconde uma falta. Então, é super importante como é que a gente começa a observar isso, né? A Gomera até falou no café da semana passada que um primeiro passo para a gente começar, talvez, aí, onde a gente começa a nossa autodescoberta, talvez seja o perceber o corpo. Né? O que o corpo nos diz, nos conta muitas coisas. O que o corpo está nos contando, está nos dizendo que é importante a gente observar e perceber. Então, todos esses excessos, e sejam eles de comida, de trabalho, de tudo que você tiver de excesso na vida, tá ali guardando alguma falta. E essa falta é do que especificamente? É de quem especificamente? O que eu não estou deixando dar espaço para se revelar ali, que precisa ser cuidado, que precisa ser olhado. Então, e a alimentação, claro, ela, para quem tem o acesso ali fácil, então talvez seja o caminho mais, naquela tristeza, eu já vou, um chocolatinho, alguma coisinha, um docinho, e aí vem naquele excesso, naquele momento, e talvez quando isso surge, algo que vá, né, pela compulsão da alimentação, será que não vale a gente fazer um exercício gigante de falar, calma, espera, o que está acontecendo? Vou fazer uma caminhada, se fazer, né, presente com você, estar presente no presente, fazer essa caminhada, ouvir. Eu ouvi essa semana de uma série que eu gosto muito, que ele fala que nós temos 3 ouvidos: o esquerdo, o direito e o terceiro que está no coração. E que ele diz que para a gente ouvir muito bem com o coração, porque é nele que a gente ouve Deus. Então, a gente se dá esses passos de estado de presença, de estado mais meditativo, e eu não estou falando aqui da meditação tradicional, dos monges, sentar e ficar meditando 2 horas, não é, porque nem a meditação também, desse jeito, ela é para todo mundo, isso também é importante. Então, mas esse estado meditativo de presença, como que eu estou olhando o meu corpo, o que o meu corpo está me contando, né, e à medida que a gente também vai envelhecendo, as necessidades do corpo também vão mudando, e a gente vai envelhecer por mais tempo, né, a gente vai ficar mais tempo por aqui, então a nossa expectativa de vida dobrou, então mais do que nunca a gente precisa aprender sobre como a gente funciona, o que é bom para mim, o que funciona, quais são os meus momentos de abastecimento, e abastecimento é sobre a gente colocar mais energia no corpo, não é só às vezes estar sentado no sofá durante 4, 5 horas assistindo uma série, tá ali maratonando série, isso também às vezes é bom, mas como é que eu abasteço a minha energia, como é que o meu corpo responde a tudo isso, e é uma soma, por isso não dá para a gente olhar isolado, que você falou, realmente é sistêmico, é o todo. Como é que eu estou alimentando a minha parte espiritual, a minha parte emocional, a minha parte mental? Os pensamentos também, dependendo de como eles estiverem, nos levam a uma alimentação também distorcida, que não nos favorece. Então, isso é fundamental, eu acho que é o todo mesmo, olhando para o corpo, como é que a gente funciona de uma maneira bem interessante. Temos outra filha aqui, Olha fazendo, lá. né, fazendo aqui, gente, vocês precisam conhecer as filhas da Flávia, são mini Flávias não, porque elas não são mais mini, né, já são Maiores que eu. duas mulheronas, assim, mas são a Flávia, assim, você olha e fala, nossa, gente, 3 irmãs? Não, são mãe e filhas. Obrigada. Tá muito E bom. E nesse aí, contexto, né, do que você está trazendo, né, se alimentar de que energias, né? A gente realmente parar e trazer a consciência o quê? Fazendo 2 perguntas. O que eu estou sentindo agora, né? E o que realmente eu preciso agora? Porque não é incomum a gente ouvir, ai, olha, quando eu estou no computador trabalhando, eu preciso estar beliscando alguma coisa. Ai, olha, eu tô na TV maratonando série e tô lá beliscando alguma coisa. Gente, isso, você deixa o seu organismo sempre nesse estado de estar recebendo um alimento, né? E você não tá com fome. não, Então, assim, o ganho de peso, a obesidade, ele tem muita ligação, sim, com a questão do comportamento. Então, o sim, comportamento, a fome emocional, tem um papel muito determinante nessa questão do ganho de peso e da obesidade.
Então, o que que a gente precisa, né? Dentro dessa percepção de quem eu sou, né, do que eu estou sentindo, do que eu preciso neste momento, a gente precisa procurar mecanismos ou ocupações ou atividades que vão nutrir, né, energeticamente aquela sensação, né? Então, uma atividade física que me dê prazer, hoje eu já nadei, tá, gente? Hoje Flávia está assim, meu dia, eu tô musculação, desde 6 da manhã, já fui na natação, já fiz algumas coisas aqui, já tomei meu lanche da manhã, né? Então, assim, adoro. Lá, nossa, já me dá um outro pique. Então, procurar uma atividade física que te dê prazer. Não só porque é necessário força, foco e fé. Não, você tem que se sentir bem. Não pensamento depende nem né? é um esporte. Você vai encontrar isso na dança, você vai encontrar isso na yoga, você vai encontrar isso no pilates, né? O importante é você se mexer. Você vai jogar bola, você vai fazer um vôlei, né? Ouvir música, música. você vai ler, vai escrever, vai... Então, você tem que se cercar de atividades, né, que tenham um cunho positivo, que tenham um cunho de também nutrir os seus sentimentos, né, para que você desvie o foco da comida nesses momentos, Acho que né? esse desafio, essa coisa, o fazer tem poder. Até para ser, a gente precisa fazer. A gente sabe que é trabalhoso, mas quando a gente dá a permissão, a gente precisa escolher, permitir, experimentar coisas diferentes para ver quais serão os resultados. O que funciona para você, talvez não vai funcionar para mim, mas eu preciso, né, e assim para todos nós. Então, a gente ir descobrindo como é que a gente se relaciona. Eu mudei muito a relação a gente até falou isso também na semana passada, um pouquinho dessa questão do feminino, como é que eu mudei a minha relação com a atividade doméstica, por incrível que pareça, eu também era uma pessoa que era meio avessa a isso, mas tudo se torna se a gente faz de uma forma mais ritualística, estando no estado de presença, eu falo, eu gosto de montar minha mesa do café da manhã, então, né, sozinha, eu sento, monto, faço ali bonitinho, coloco a fruta, o meu ovo, o café, enquanto você está fazendo, eu estou ali ouvindo uma música, ou às vezes estou ouvindo um podcast. Então, às vezes eu prefiro acordar bem mais cedo para ter esse momento comigo, esse do café, porque para mim é a refeição mais importante também. Então, a gente vai falar um pouquinho também da questão das refeições aí, se a gente pode pular, se não pode. Mas o café da manhã, para mim, é o mais importante, é o que eu mais adoro, porque para mim, assim, começou o dia depois daquele café da manhã. E as demais a gente vai. Então, essa coisa do experimentar, eu acho que a gente precisa se dar o direito de experimentar. Estava lendo um livro agora de manhã também, que ele diz, achei fantástico, ele resumiu bem, ele fala que dinheiro é resultado, saúde é resultado, peso é resultado, né, a profissão é resultado, então tudo isso é resultado daquilo que eu estou me comprometendo a fazer. A ausência da saúde, a ausência do dinheiro, a ausência são sintomas. Então, tudo que eu preciso fazer, e não está no externo, mas tem uma relação comigo, no meu mundo interior, que eu preciso conhecer, compreender, fazer ajustes para que a minha realidade externa seja com resultados diferentes, resultados daquilo que eu quero. Então, gente, dá trabalho, mas vale muito a pena. Não é uma coisa simples. Se fosse simples, imagina, o planeta estava resolvido, né? Mas não dá, não é tão simples e fácil. A gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, e são duas palavras que eu acho que permeiam qualquer resultado positivo que a gente tem que ter na vida. Consistência e disciplina. Consistência e disciplina. Prática é mãe de todas as habilidades. Então, à medida que eu vou praticando, vou fazendo, vou tendo essa constância, o corpo vai falando, nossa, que legal, tem coisa nova, e olha, e está sendo direto, então o corpo também vai entendendo, né? Então a gente vai fazendo essa dança com a nossa vida de forma favorável. Então a gente não tem, sinto muito, trazemos verdades, não é simples, não é fácil, é trabalhoso, porém, se a gente faz nesse estado de presença, eu acho que fica muito mais favorável, muito mais gostoso, e a gente vai descobrindo o que realmente funciona para cada um de nós, que eu acho que isso é o fundamental, o que é para cada E um. dentro de todo esse ritual que você colocou aí, né, com relação, por exemplo, ao seu café da manhã, aqui em casa, na medida do possível, porque cada um tem a sua rotina, né?
É a a gente dinâmica. procura realizar as refeições juntas, tá? Então, assim, pelo menos quando dá tempo, acho que o momento mais que a gente consegue estar junto, agora que as meninas estão de férias, é no jantar. Mas no fim de semana a gente procura almoçar juntos, né? Porque essa questão também de estar em boas companhias quando a gente se alimenta, e o fato de estar sozinho, você não está desacompanhado, você está na sua excelente boa companhia, né? Sensacional. Porque isso é uma questão de Não tenho autocuidado. problema com isso, graças a Se Deus, assim. você não gostar da sua companhia, olha, então é melhor rever algumas questões aí, porque a primeira é essa questão do auto-amor, Se eu não né? gostar, eu já posso, não preciso ficar admirada se alguém não gostar, né? Então tá tudo bem. Se nem eu gosto, como é que o outro Exato, tem se bem obrigação que nenhuma de você gostar? gosta. E a questão também desse propósito que a gente traz, né, para a vida. Então, na questão da alimentação, qual é o propósito, né? Hoje esse propósito está muito distorcido, porque hoje esse propósito está na busca de um corpo ideal. Nós não podemos nos basear em buscar um corpo que não nos pertence. Então, eu tenho que buscar, não estou condenando que nós somos mulheres, temos vaidade, os homens também, Sim, queiram estar na sua melhor forma física. sim, Isso, ok. Autoestima faz parte, né? Mas o propósito primeiro que deve permear essa questão da alimentação, a meu ver, tá? Minha humilde opinião, é a saúde, realmente. né? Porque assim, gente, ter um corpo gordo ou ter um corpo magro, o propósito primordial tem que ser a saúde, né? Então, a partir do momento que a gente também coloca este foco e desvirtua um pouco dessa cobrança, É, desse padrão ideal, padrão perfeito, né? ideal. Esse padrão ideal eu já deixei para a próxima vida, né? Essa realmente não vai. Não, mas o que é ideal para você, Gi, sabe? O que é ideal para você e você olhar para o seu corpo e se sentir feliz com o corpo que é da Gisele, né? A Sim. gente não tem que olhar na internet e querer o corpo da blogueira. O corpo é da blogueira, o corpo é da modelo, o corpo é da cantora. Ah, seu fofo, que encontro, né, senhor? Que bom ter você aqui, Rô. Beijão. Então, qual é? Não tem nada de errado em nós procurarmos a nossa melhor versão, Sim. né? Desde que o propósito tenha esse fundamento de um propósito de saúde, né? Então, qual a definição de saúde hoje, né, pela Organização Mundial de Saúde? É um completo bem-estar físico e mental, né? Então, a gente não pode deixar de lado hoje uma questão que está muito premente, é a questão da saúde mental. Sim. Porque a gente sabe, como a gente falou até agora, como essa questão comportamental, essa questão emocional afeta o nosso comer. Afeta não só o nosso peso corporal, como a nossa saúde como um todo, né? Então, dentro dos autocuidados aí, né, que a gente trazendo essa consciência que a gente está trazendo desde o início, né? Dentro desse autocuidado, que é um autocuidado não só físico, né? Como a gente também pode ter aí um autocuidado cognitivo, está sempre buscando um aprendizado, uma leitura, um estudo, né? Um hobby, um autocuidado emocional de uma forma muito premente, muito urgente. Hoje a gente tem essa urgência, sim, Urgência, né? sim. O saber Saúde, né? lidar Saúde. com as nossas emoções, saber lidar com nossos sentimentos, essa questão do autoconhecimento, da autocompaixão, porque a gente se cobra demais. E nós Mas, somos humanos, nós não somos máquinas, né? O auto-perdão, né? Essa questão da positividade. Eu aprendi muito com você a questão de aceitar as nossas vulnerabilidades, e está tudo bem, né? Um autocuidado social também, no enfoque de pedir ajuda, né? Ontem mesmo, né? Pedi um colinho para você, amiga, quero tomar um café, você presencial, presencial, né? Fui pedir um colinho, então pedir ajuda, a gente ter essa rede de apoio, né? A gente ter empatia, a gente ser solidário, o autocuidado que se estende ao nosso lar, né? Ter uma casa organizada, uma casa limpa, um mar
um lar aconchegante, né? Então, quando a gente foca na nossa saúde, a gente está procurando a nossa melhor versão. Naturalmente, esse resultado estético, ele vai acontecer, né? O que está Adri, aqui? Que a... colocando sobre a questão da profissão das blogueiras e das atrizes, que elas, o Exatamente. corpo delas, né, é parte do trabalho, da profissão, e elas fazem sacrifícios absurdos, assim, que não, claro, nem sempre são saudáveis, e isso gera uma distorção mesmo, uma pressão desnecessária em nós, pobres mortais, né, então, Muito bem realmente, colocado, Adri. Muito bem colocado. exatamente isso, isso é parte da profissão, então, e tem uma coisa que vem matando, né, a autoestima, vem matando as pessoas, a alegria de viver, ou de se respeitar, que é essa coisa da comparação, né, aquela já está assim, já alcançou isso, já alcançou assim, então, comparação, né, cabe para a alimentação, cabe para a vida, para a profissão, para as relações. Cada um de nós tem um contexto, uma história, e a gente se desconectou da nossa história, porque a gente quer tanto enquadrar em algum lugar que seja tão perfeito, isso até falando da filosofia, até falando, né, da filosofia sistêmica, então, a pertencimento, que é a primeira lei do amor, a primeira lei que está operando entre todos nós, o que a gente precisa compreender, e esse compreender não é racional, é no coração, porque é essa postura que nos conduz, nós pertencemos, ponto. Todos nós pertencemos. E aí a gente vai respeitar o nosso contexto, a nossa história, o que a gente quer pra gente. É tão bonita essa diferenciação, né? Eu acho que quando a gente olha para todas essas diferenças, mais de 8 bilhões de seres humanos no planeta, cada um traz uma essência, cada um tem ali o seu contexto, a sua história. Podemos passar por situações similares, viver situações similares, porém nossas reações são diferentes, porque cada um de nós vai lidar de um jeito. Então é tão bonito isso, a importância, quando você fala dessa urgência da alimentação, da urgência, a urgência de saúde, a urgência da gente se conectar com a nossa história, com a nossa realidade, com a nossa essência, de quem nós somos, e começar a se apropriar de quem a gente é, para fazer para fazer o nosso caminho, a nossa história, que no final, eu sempre gosto de lembrar disso, que no final dessa existência, a gente possa dar um tapinha no ombro e dizer, valeu a pena, parabéns, você fez um bom trabalho. Com certeza. A Adri está trazendo mais alguma coisa também que, infelizmente, a cabeça de muita gente está adoecida pela pressão da estética, não pode ter ruga, precisa ter barriga, tanquinho, precisa ter colágeno, precisa... E, gente, traga uma outra verdade também, só não vai envelhecer quem morre. Só não envelhece quem morre. Então, assim, é algo importante também para a gente cuidar, porque o envelhecer... Eu ouvi o Pedro Bial falando no programa dele, acho que foi na semana passada, com o Fábio Assunção e a Drica Moraes. A Drica Moraes. E ele falando, né, porque a gente falou disso ontem, né, também, que a questão do envelhecer, que a gente falava quando nós éramos crianças, quando nós falávamos de alguém com 50 anos, já era alguém que estava no bico do corpo, como dizia, né, nossas avós aí, ó, já estava ali na ponta Era do... uma senhorinha. Era uma senhorinha vozinha, que pegou, né, aquela coisa toda. 50 anos agora, a gente está refazendo a vida, está começando uma carreira nova, uma carreira nova, está mudando de vida aos 60, aos 70. Então, a gente tem... E aí o Bial ainda falou assim, gente, agora que tá bom, agora que tá muito bom agora, porque a gente vai viver mais, a gente tem mais possibilidades de ter um envelhecimento muito mais saudável, muito mais ativo. A gente está trabalhando muito mais, né? Então, esses dias eu vi o Marcelo Scherto também, que eu admiro pra caramba. Ele é um empresário muito bem sucedido da área de consultoria, de franquias. E ele falou, meu Deus, eu quero trabalhar até os 90 anos, 80, 90 anos, assim, muito. Entregar. Então, a gente vê grandes empresários hoje que estão atuando, estão entregando. Fernanda Montenegro, né? Ali no seu auge dos seus 96 anos, lúcida, interpretando. Então, assim, a gente tem tanta possibilidade bonita, então vamos fazer um trabalho bem consciente, a gente está falando aqui hoje de consciência, de restabelecer a relação com a gente, de fazer as pazes, nos pegar nas mãos e falar, vamos junto, vamos envelhecer legal, vamos fazer bem pra gente, de maneira sistêmica, integrada, respeitosa e bonita. Então, a gente tem muito o que viver, né? Esse dia está compartilhando com mim que ela começou a sentir que a vida estava começando aos 50.
Maravilha. Com certeza. Começa Hoje mesmo. os 50 são os novos 30, né? Nossa, Eu tô aí rumo aos 50 e eu me sinto assim numa energia, numa jovialidade, e o que enriquece muito é a sim. mentalidade, a maturidade. Nós Cuidar estarmos da passando por essa bênção. experiência Cuidar é uma com a bênção. maturidade, com a construção que a gente teve, né? Então, aqui também com o comentário que a Adri colocou, né, de não pode ter ruga, não pode... Então, assim, ao mesmo tempo que a rede social, ela nos trouxe essa facilidade, essa conexão, esse acesso à informação que é maravilhoso. Por outro lado, esse sentido de urgência, essas questões de padrões, de, de, de coisas assim que a gente fala, né, como o próprio Bauman, né, essas relações líquidas, né, essa superficialidade muito voltada a esta forma física, essa efemeridade, né? Então a gente tem que ter muita cautela, a gente tem que ter muito filtro, porque isso é uma questão que vai pegar aquela pessoa que já não está com a mente dentro de um equilíbrio, né? Quem é pego normalmente por esse tipo de informação? Quem traz uma insatisfação, quem traz uma questão de autoestima, quem traz essa questão da autoimagem muito já abalada, né? Então isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser trazido para dentro dos consultórios de psicologia, né? Isso precisa ser trazido, precisa ser cuidado, acolhido com muito carinho, né? Porque isso traz reflexo em todas as relações. Toda, E a alimentação é uma das mais, assim, importantes. A gente come todo dia. toda. A gente não vive sem comer, né? Então a gente vai tirar o prazer? Sim, Vai exatamente. tirar o prazer? Não. A Adri está trazendo sobre o etarismo, né? Que ela está com 53 e ela sabe que sente os efeitos do etarismo, né? Cuidar da saúde física e mental é fundamental para acreditarmos que também temos espaço na sociedade para criar, nos desenvolvermos. É fato, o etarismo está aí, Adri, não dá para a gente fechar os olhos com isso, né? Isso é uma realidade, E o é Rodrigo fato. A gente... aqui também, ó, fazendo também a fala da Cida, né? Rumo aos 44, uma energia, sabedoria, discernimento de tantas armadilhas que nunca acessaria aos 30 e 20. E a tendência é melhorar. É, E a tendência é melhorar mesmo, né? melhorar. Tá tendo, imagina, com 40, a gente era criança, falava de alguém de 40 anos, eu não conseguia nem me imaginar com 40 anos quando era criança, porque eu já imaginava que ia ser aquela velhinha, né? Hoje a gente está aqui, a gente está aí projetando pelo menos uns. Gente, acho que 20 está garantido, assim, 30, 40 com grandes possibilidades. Então, assim, Tá fazendo planos, a gente está mudando de carreira, a gente quer namorar, a gente quer passear, a gente quer viver, a gente tem sede de viver, né? Então, exatamente. vamos É trazer isso, saúde para essa vida, vamos saúde, trazer boas relações, e essas boas relações começam com essa boa relação em com a gente mesmo, primeiro lugar. essa boa relação com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alimentação, que vai refletir nas nossas relações, sejam profissionais, sejam de amizade, sejam relacionamentos afetivos, com nossos filhos, com a nossa família, né? Então não existem relações saudáveis se não começa com a sua relação com você mesmo, né? Como Ai, a gente já falou lá. Cidiana falando, se você já é assim, imagine velhinha, Gisele. Não quero, já sou alma anciã, né, Cidinha? Então já imagina, vai ser aquela velhinha. Uhul, bora lá, gente. Ó, Nem digo, ô imagina. Cidinha, eu e a Gi velhinha, a gente vai ser aquele, igual aqueles vídeos das velhinhas que ela me manda muito, viu? Voz da Tomando razão. vinho, se divertindo. A voz da razão, eu adoro elas, assim, eu me inspiro muito nelas. Eu acho que a gente tem um bom. E a gente tem grandes pessoas para se inspirar como envelhecer bem. Eu acho que envelhecer bem, e o envelhecer bem é você cuidar. Isso tudo que você falou, Flá, acho que das relações, da alimentação, da relação com a gente em primeiro lugar. E quais são caminhos que eu posso buscar isso? Então, a gente vai buscando ajuda, pedir ajuda, gente, não é nenhuma fraqueza, não é nada. Pedir ajuda é a coisa mais bonita que se tem para a gente, né, na vida, é saber estender as mãos. Tem várias mãos estendidas, então eu também estendo a minha para receber ajuda. O pedir isso não é fraqueza em hipótese alguma, em nenhuma circunstância da vida, em nenhum momento, em nenhuma idade.
Isso é muito sábio, isso é muito generoso, é humilde, é generoso com a gente, né? É Corajoso, corajoso, muito né? corajoso. Então a E gente você precisa. pode ajuda, como você está pedindo ajuda, você está demonstrando uma fraqueza, né? Você está ali, você não está conseguindo. tá se mostrando vulnerável. Olha, eu não estou conseguindo, o que que eu faço, né? Como é que eu faço isso? Eu acho que é um bom. Preciso conversar, eu preciso, não estou entendendo, como é que eu faço isso, né? Posso ou não posso, devo ou não devo, o que que você acha? Às vezes só ouvir, às vezes a gente não quer nenhum conselho, a gente só quer ser ouvida, né? Porque à medida que a gente coloca para fora o que está incomodando, a gente dá formato, a gente dá tamanho, a gente consegue direcionar de uma forma mais assertiva, de uma maneira, né, menos dolorosa, menos trabalhosa. Então, a gente trabalha de maneira mais inteligente a nosso favor, né? O Com encontro certeza, consigo mesmo pode vir através da vulnerabilidade. Com certeza, Cidinha. com certeza. A gente aceitar, em primeiro lugar, né, essa nossa vulnerabilidade, todo esse processo. Claro, nós já estamos a quase uma hora da nossa conversa. Passa assim, gente. Eu gosto tanto desse café com a Gi, porque é um momento que é delicioso, assim, é muito bom. Então, eu falo que é uma delícia, porque eu estou muito feliz mesmo, assim, estou satisfeita comigo, assim, foi um encontro comigo mesmo, uma reunião comigo mesma, que eu me levei para tomar um café. Falei, Gi, por que a gente parou o café com a Gi mesmo? Aí, imagina, não teve resposta. Bom, a gente não tem nenhuma resposta, mas vamos lá, vamos retomar, que tá tudo bem? Vamos só retomar, né? Então, eu retomei, e quanto conteúdo bom, quanta história, trajetória boa está chegando para me somar aqui, né, no meu repertório de vida, naquilo que eu construo para mim. Me conta para a gente ir encerrando, né? Onde as pessoas te encontram? Dá para fazer um acompanhamento nutricional online ou só presencial? Por onde as pessoas devem começar com a sua relação consciente de alimentação, como escolher esses alimentos, o que que você deixa aqui de, né, de ouro, o que que você entrega aqui de ouro para a gente ir fechando esse nosso café, para sairmos para a nossa sexta-feira. Tá, vamos para a parte prática, né? Depois de toda essa questão emocional, de trazer a consciência que a gente abordou aqui. Então, é respeitar, sim, né? Optar por comidas caseiras, preparações culinárias mais naturais, né? Evitar, né, os alimentos ultraprocessados. O que é um alimento ultraprocessado? Quando você pega, eu vou dar um exemplo clássico, que é o exemplo do refrigerante, tá? Você pega um refrigerante, você lê o rótulo de um refrigerante, você não acha nenhum alimento que dá numa árvore, você não acha, tirando o guaraná, né? Mas não é a fruta guaraná que está lá, um xarope, né? Então, quando a gente fala de alimento ultraprocessado, é aquele alimento que se afasta completamente daquela versão natural. Então, você pega um suco em pó de abacaxi, né? Você não enxerga ali a fruta, abacaxi, né? Então, vamos fazer escolhas mais naturais, vamos escolher comer mais frutas, mais vegetais, mais legumes, aquela comida boa, caseirinha, feita em casa. Se você não tem tempo para fazer a sua comida em casa, os restaurantes por quilo, né? São uma Sim. opção. Ou você tem um planejamento, procura no final de semana se dedicar a esse ato de cozinhar, que além de terapêutico, né? Ele vai proporcionar você fazer melhores escolhas, né? Então, vamos procurar, pelo menos, ter as 3 refeições ao dia, né? Quando amanhece, né? Nós temos que estar acordados. Nós somos feitos para isso. É a nossa cronobiologia que a gente fala, né? E dentro dessa cronobiologia, a crononutrição que a gente fala é respeitar muito esse nosso relógio biológico. Então, clareou o dia, a gente acordou, toma o nosso café da manhã, sai para o trabalho, sai para o estudo, sai para o lazer, seja atividade que for, né? Entre esse horário e o almoço, come uma frutinha. No horário do almoço, senta para comer o seu prato de arroz, feijão, salada, um bife, um frango ou um macarrão. Gente, sem demonizar. Claro que preferir as preparações grelhadas, assadas, né? As frituras, as coisas muito gordurosas, né? Chega no fim da tarde, toma um lanchinho, come uma fruta, um iogurte, faça o seu jantar, vá dormir sempre no mesmo horário. O corpo ama a rotina, gente. O corpo adora isso, né? Então, dentro dessa questão mais prática, procura fazer essas escolhas. E não se culpe. Está numa celebração? Celebre. Vai comer uma pizza? Coma a sua pizza.
Domingo passado mesmo, eu postei com a minha filha, a gente assistiu um filme e eu comi McDonald's, tá? Não faz parte da minha... Não tive receio algum. Sou nutricionista, comi McDonald's domingo à noite. Nem me lembro quando eu comi McDonald's. Uma vez eu contei, tinha ficado 2 anos sem comer McDonald's. Então, não vai ser aquele Big Mac do domingo à noite que estragou minha semana. Eu nadei 3 vezes na semana, fiz musculação 2 e mantive a minha rotina alimentar, minha ingestão de água e tá tudo certo. Tudo tá? certo, sim. Então, assim, quem quiser, né, tem aqui o meu Instagram, que a Gi deixou fixado, @FlaviaManfrediNutri. Eu atendo presencial e atendo online, tá? Agora, para agosto, estou abrindo agenda aqui em Santo André, na Livance, localizada na Avenida Portugal. Estou dando mais esse passo aí, dentro da carreira que eu estou construindo, né? Então, eu faço uma abordagem muito focada na nutrição comportamental, mas atendo também a nutrição clínica, doenças crônicas, obesidade, nutrição esportiva agora também, que estou fazendo uma pós-graduação, né? Mas muito focada mesmo nessa abordagem comportamental. E olha, minha mames me trouxe aqui, ó, para a gente não deixar de brindar o café mesmo. Delícia, Café com a Gi, né? Fresquinho agora. Que delícia, E quentinho. ela manda um beijo para você e para todos aqui que estão presentes. Super Eliana, Né? querida. Então é isso, gente. É um atendimento que eu trago muito focado no comportamento. Sim. Tá? Com muito acolhimento, muita escuta ativa, sem julgamentos, tá? Sem culpas. E a pessoa resgatando o prazer com o corpo, fazendo as pazes com o corpo e com a alimentação. Eu acho que tem Te muito a ver agradeço com muito. o trabalho que eu faço também, que eu acho que o trabalho que você faz é de reconciliação, né? Reconciliação com o corpo, com o peso, com a alimentação, reconciliar. Então, assim, agradecer muito, Flá, também agradeço muito, porque o que você e todos os nossos convidados aqui me deram hoje de presente, eu falo que é o único recurso sagrado que ninguém repõe no planeta, que é o tempo. É o recurso mais importante que a gente tem, ele é limitado sim, a gente não repõe, não estoca, não compra, não... Então, assim, é troca, né? E a gente troca com o outro, mas a gente não tem como repor. Então, agradeço muito, muito, muito. Desejo muito sucesso. Então, gente, para quem é do ABC paulista, então já tem mais facilidade de encontrá-la presencialmente, mas dá para fazer online também, e vai recebendo orientação nutricional, vai mudando essa relação, né, com a alimentação, ficando mais consciente, mais presente, vai percebendo o que teu corpo está precisando, né? Eu anotei as 2 perguntas que ela fez aqui para a gente, que é importante. O que eu estou sentindo agora e o que eu preciso no momento. Então, isso é uma forma da gente começar a consciência dessa relação. Então, é sempre uma grande alegria. A sua prima está colocando, que a Jai está colocando, tempo preenchido com conhecimento é sempre maravilhoso, é verdade. A gente pode colocar, né, essa troca, a gente agrega valor à nossa vida, né? A gente aumenta o nosso repertório de vida. Eu falo que eu tenho o privilégio de acrescentar o meu repertório de vida. Então, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, conhecimento compartilhados, para quem esteve aqui com a gente, quem compartilhou as experiências, trouxe as percepções, é isso aqui que faz ser rico, né, porque é uma troca, é como se a gente estivesse numa roda de conversa, então a gente está aqui junto, numa mesa de cafeteria, estamos tomando um café todos juntos, e fazendo essa troca, né, então isso é muito gostoso, então eu me sinto assim. Então a alimentação também, eu falo que o alimentar é o compartilhar, né, comunhão, né, então eu realmente gosto muito disso, então esse prazer da alimentação, porque ele tem todo o significado por trás disso, então é sempre maravilhoso. Na sexta-feira que vem, Café da Gi está de volta, e aí eu estarei com a Luzia Rocha, gente, agora nós vamos desbravar novos caminhos, nós vamos falar da astrologia como um caminho de conhecimento, a astrologia que chegou na minha vida mais fortemente a partir de 2018, e eu tive, assim, uma alegria muito grande. Eu adoro as terapias alternativas e complementares, as outras tantas filosofias que a gente tem pelo mundo, e a astrologia é uma delas.
Então, nós vamos falar da astrologia como um caminho de conhecimento. A Luzia é especialista, ela tem vários caminhos, né, da astrologia, que vai nos contar por onde a gente pode começar a se conhecer também através da astrologia. Então, vai ser uma delícia de café. Lá, muitíssimo obrigada. Seguimos juntas, amiga. Obrigada a cada um. E não esquecer, né, nutrir não só o corpo, como a alma, né? Então, nutrir o corpo de alimentos e a alma de bons sentimentos, Ai, que né? Não deixando de lado o prazer de comer. E quem não pode estar com a gente, né? A gente vai deixar a live na nossa, vai ser publicada aí no nosso feed. E eu agradeço muito, Gi, pela oportunidade, pelo convite, de poder ser contribuição e poder aí auxiliar as pessoas no que elas precisam, tá? Gente, uma sexta-feira maravilhosa para todos nós, um final de semana aí abençoado, delicioso, divertido, com boa alimentação, com alimentação consciente, fazendo as escolhas, estando no presente, né? Escolha ali com alegria, faz um ritual com a alimentação, né? Agradeça da sua forma, da sua maneira, com aquilo que você acredita, mas alimentando de forma bem positiva, bem gostosa nessa relação com a alimentação, sabendo que está nutrindo, e eu adorei, né, nutrir o corpo e a alma, então a gente faz bons escolhas de alimentos, escolhe bons sentimentos para alimentar de forma positiva. Beijo a todos, beijo grande, um ótimo dia, final de semana maravilhoso. E sexta que vem tem mais Café com a Gi. Beijo! Beijão, tchau!